compreensão. Não espere. Mas você busque um neurologista. Faça uma consulta, leve o seu filho para fazer uma consulta com um neurologista. E de preferência um neurologista que tenha experiência em dar diagnóstico para autismo. De preferência o autismo leve. Por quê? É mais difícil de observar os sinais quando se tem um autismo leve, né? Quando se tem um autismo moderado ou autismo severo, é mais fácil de reconhecer que seja autista. Então, é muito importante que você leve o seu filho, mesmo que a família não acredite, mas você deve dar esse passo. Agora, um detalhe muito importante, até que você consiga uma consulta com um neuro, né? E pode ser que você precise passar por um neuro no SUS, onde o processo é mais lento, é mais demorado. Quando você passar pelo neuro, muito provavelmente ele vai pedir que você traga para ele no próximo retorno relatórios da psicóloga, da terapeuta ocupacional, talvez de uma fono, e aí você vai precisar guardar vagas com essas outras profissionais. Quando você conseguir vagas, aí vão ter várias sessões para o seu filho passar, até que você tenha os relatórios, traga de volta para o neuro, né? Então é um processo mais lento, mas precisa dar esse passo. Não fique parada, fazendo de conta que você não está vendo que o seu filho seja autista. Mas Sara, e se eu for no neuro e o neuro confirmar que o meu filho não é autista? Ok, tá tudo bem. Mas você foi atrás, né? Você só não deve ficar estagnada, parada. Cada dia que passa é mais difícil para o seu filho se você não buscar pelo diagnóstico. Agora, enquanto você espera pelo diagnóstico, você aguarda, né, para ter o resultado, você já pode ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho que você suspeita que seja autista. Você já pode ir trabalhando, você já deve ir trabalhando. Não espere. Por exemplo, quando eu levei a minha filha, já tinha um diagnóstico, o laudo do meu filho Henrique, que agora tem 16 anos. Depois veio a minha pequena, veio a Helena, e eu também comecei a suspeitar de autismo nela. Diferente, porque apesar de serem irmãos, mas diferente os sinais. Mas eu fui observando, e o que aconteceu? Até que eu conseguisse uma consulta com a neurologista, eu já comecei a trabalhar com ela, como se ela fosse autista. Ou seja, quando chegou o dia da consulta, que a doutora conversou com todos da família, com meu esposo, comigo, conheceu meu filho Henrique, de 16 anos, e a Helena, interagiu com ela, conversou, observou muito e no final ela me disse: sim, Sara, a Helena também é autista. Então, apesar dos sinais já serem imperceptíveis, mas por quê? Porque eu já estava trabalhando o desenvolvimento com ela antes. Eu não esperei chegar na neuro, ter o diagnóstico, para depois começar a trabalhar com ela. Não, já comecei antes. Então, você pode já ir aprendendo a desenvolver, por exemplo, a fala no seu filho autista, ajudar ele a fazer o desfraude, a melhorar nos comportamentos. Você já pode ir trabalhando. Como foi, por exemplo, com uma das minhas alunas, a Rosiane de Espírito Santo. A família do esposo e até mesmo o esposo não podiam acreditar que a Emily, a filha dela, pudesse ser autista. Porque ela falava, né? Ela já tinha feito desfraude, ela já ia na escolinha, inteligente, dormia bem. Mas a questão, a dificuldade da Emily era no comportamento, era comportamental. Por exemplo, ela não queria guardar os brinquedos, ela não obedecia os comandos da professora na escola, ela enfileirava os brinquedos, ela não deixava escovar os dentes, era tão difícil. Então, mas quando a mãe dela percebeu que tinha algo de diferente, ela já levou a filha na neuro, né? E a neuro duvidou de que ela pudesse ser autista. Então, ela ficou, será, né? E deu uma medicação, deu antidepressivo para a menina de 3 anos de idade. Enfim,
E ela me conheceu e ela já foi trabalhando com a Emily, o desenvolvimento da Emily. Depois ela procurou outra neurologista e teve não só o diagnóstico de autismo, mas também de TDAH. Porém, como ela já estava trabalhando o desenvolvimento com a filha, os sinais já eram bem mais, eram quase que imperceptíveis, porque ela já estava trabalhando antes, né? Então, pelo fato de ela já ir trabalhando com o desenvolvimento da Emily, da filha, isso não impediu que a neuro visse o autismo na filha dela. Isso não impediu, né? Então, não camuflou o autismo nela, né? Então, enquanto a sua família ou a família do seu esposo não te apoiam, se for essa a sua condição, você precisa buscar apoio, né? Enquanto a família não te entende na sua preocupação, por exemplo, com o seu filho, você precisa buscar quem te entenda. Você só não pode ficar estagnada, né? Então, quando você fizer isso, você vai entender a importância de você ter corrido atrás para ter o diagnóstico do seu filho e para você conseguir com que ele seja mais calmo, para que ele seja mais independente, né? Então, vai depender, o seu filho vai ser ajudado, vai ser compreendido, vai ser mais desenvolvido, você dando esse passo tão importante. E com o tempo, a sua família vai aceitando, né? E no final, ainda vão te agradecer por você ter dado esse passo, de ir atrás, de procurar um neuro para ter o diagnóstico. Agora, é possível você já ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho, que você suspeita que seja autista, para que ele seja um filho calmo, um filho tranquilo, e para que vocês possam juntos levar uma vida normal,